Ô, Glauber, desde quando você está na Alemanha? Eu vim para cá eu vim em 2018, voltei para o Brasil para arrumar algumas coisas e depois vim definitivo no início de 2019. Felizmente, eu vivi no Brasil só 10 dias de governo Bolsonaro. Sortudo você. Muito bom. E por que você escolheu a Alemanha para ser seu novo lar? Bom, na verdade, eu fui escolhido, né? Eu não diria que eu escolhi, não. Por causa do mestrado, né? Não, o que aconteceu foi uma coisa muito interessante, né? A minha especialização na filosofia é o marxismo, e especificamente o marxismo em ligação com o idealismo alemão. Então, o meu mestrado foi num filósofo chamado Georg Lukács, que é um filósofo que nasceu no Império Austro-Húngaro, né, e o Império Austro-Húngaro, na época, falava alemão também. Então, o Lukács escreveu tudo em alemão. E é um filósofo marxista, né? Então, eu estou nesse campo, né, de filosofia marxista, muito ligada a Hegel, que é um filósofo alemão. Hegel, por sua vez, está no idealismo alemão. E, por causa disso, eu aprendi alemão. Né? Tinha que aprender alemão, porque, como especialista, né, você tem que saber o idioma. Né? Não faz sentido um especialista, por exemplo, ele depender, por exemplo, de traduções. Né? Porque se o especialista não sabe a língua, quem vai saber? Né? Então, é importante que o especialista saiba o idioma. O que aconteceu é que, junto com com a minha formação acadêmica, a gente já mencionou aqui na live que a minha primeira formação foi em sistemas de informação. Né? Porque o filósofo que não é professor de filosofia, que não tem essa profissão, de alguma forma ele tem que sobreviver. Né? Eu não sou rico igual Platão era, por exemplo. Platão estava tranquilo, Platão era da elite de Atenas, né? Então Platão não precisava se preocupar com isso, né? O Sócrates já era pobre, Sócrates dependia da contribuição voluntária, né, de quem estava lá com ele. Mas na história da filosofia a gente vê que o filósofo ele sempre tem alguma outra profissão, a não ser que seja rico. Os filósofos medievais estavam todos ligados à igreja, tiravam o sustento deles de cargos eclesiásticos que eles tinham, ou estavam no monastério, né, no mosteiro, alguma coisa assim, fazia alguma coisa. Né? Você pega o René Descartes, né, do Penso, Logo Existo. René Descartes era de uma família rica, então ele também não precisava se preocupar em trabalhar, né, mas de família rica, teve uma boa herança depois. O Spinoza já era pobre. O Spinoza, o que ele fazia? Ele fabricava lentes. Ele era fabricante de lentes. Todo mundo conhece o Spinoza, entrou para a história como filósofo. Mas no dia a dia, ele fabricava lentes para tirar o sustento. Então, assim, é assim que acontece na filosofia, né? Então, eu tenho formação em filosofia, tá, mas eu não dou aula de filosofia, né? Nem no ensino médio, nem no ensino universitário. Então, eu tenho outra profissão que é a de desenvolvedor de software, né? É o que eu faço para ganhar a vida. E aí, por que eu estou explicando isso? Porque foi uma junção dessas duas coisas que me trouxe para a Alemanha. Né, porque uma empresa daqui, a empresa pela qual eu trabalho aqui, ela encontrou o meu currículo numa rede social, o famoso LinkedIn, e aí me fez uma proposta: eu estou vendo aqui, você é desenvolvedor, você já tem aí mais de 10 anos de experiência, né, formação superior, e fala alemão, você quer fazer uma entrevista aqui com a gente? Eu falei assim: olha, programador na Alemanha, nunca pensei nisso. A Alemanha, para mim, é filosofia, né? Mas ser programador na Alemanha, vamos embora, vamos fazer entrevista. Se vocês acharem que o meu alemão é suficiente, e aí eu fiz as entrevistas e passei. Assim, e alemão é uma coisa que eu sempre estudei sozinho, né? Porque o meu objetivo era ler alemão. Eu não precisava falar. Né? Em inglês eu falo bem, eu estudei inglês direitinho, fiz curso de inglês e tal. Mas o alemão, para mim, era só leitura, né? Só que assim, você aprende a ler, você acaba aprendendo a falar também. Então, e é claro, assim, depois que eu mudei para cá, eu desenvolvi muito, assim, desenvolvi 1000 vezes, né? Assim, de modo que hoje hoje eu já não tenho mais assim, problema de comunicação, né? Assim, eu estou numa região da Alemanha, na Baviera, que ainda mais na cidade de Nuremberg, né? Não é uma cidade grande, cosmopolita igual Berlim, Munique, né? Assim, tudo em alemão. Na minha equipe de trabalho, eu sou o único estrangeiro. A gente fala só alemão. Então, aí foi por isso que eu acabei vindo para a Alemanha, né? Foi uma empresa que me encontrou no LinkedIn, me mandou uma proposta, aí eu fiz o processo, passei nas entrevistas e por isso que eu vim para cá, mas não foi planejado, sabe? Vim para cá como... Nossa, que bacana, né? Sinal que o LinkedIn funciona. Eu tive minhas dúvidas.
da hora, eu pensei que você tinha ido, tinha ido aí por causa do lance da professor de filosofia, alguma coisa assim. O que ele e foi por causa do lance de TI. Nossa, fiquei assim. Mas como você falou, assim como você falou da profissão de filósofo, né? Assim é na música, né, Glauber? É músico, mas tem que ter um emprego, porque viver de música é difícil, né? Quando a gente olha, sei lá, um Mozart, um Beethoven, né? Ou antes um Bach, de onde é que esses caras tiravam o sustento deles, né? Eles não ganhavam dinheiro por escrever partitura, não. O Bach estava dentro da igreja, por exemplo, né? Era muito comum, né, eles sempre serem, de certa forma, músicos da corte. Sim. Né? Então eles eram empregados da corte, estava lá para tocar e distrair, né, a corte do rei. Né? O Beethoven começou a romper com isso. Né? O Beethoven foi revolucionário nesse aspecto também, mas até mesmo esses grandes compositores clássicos, né, da música clássica, erudita em geral, também encontra esse problema. E a música é assim também, assim como a filosofia, né? É muito difícil, né? Você tem um sustento assim, eu vivo de música, né? Quantos conseguem fazer isso?